Você já parou para pensar se realmente possui identidade de Cristo ou apenas aprendeu a falar como um cristão? Muitos dizem que são filhos de Deus, mas quase não passam tempo a sós com Jesus. E aqui está uma pergunta desconfortável. Como alguém pode refletir a identidade de uma pessoa com quem quase nunca conversa? No mundo natural, nos parecemos com aqueles com quem convivemos. Absorvemos seus costumes, pensamentos e maneiras de agir. Então, por que seria diferente na vida espiritual? A identidade em Cristo não nasce simplesmente porque levantamos a mão em uma decisão ou porque carregamos o título de cristão. Ela é formada na intimidade, na comunhão diária, na devoção sincera e constante com aquele que nos chamou. Muitas vezes queremos os resultados da identidade sem cultivar o relacionamento que a produz. Queremos ter o caráter de Cristo sem contemplar Cristo. Queremos os frutos do Espírito sem permanecer na presença do Espírito. Queremos viver como filhos sem nos assentar aos pés do Pai. A verdade é que a devoção não é um complemento opcional da vida cristã. Ela é o ambiente onde nossa identidade é moldada. É no secreto que Deus corrige nossas motivações, confronta nossos pecados, cura nossas feridas e nos mostra quem realmente somos nele. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais as máscaras caem, mais o velho homem perde força e mais a imagem de Cristo é formada em nós. Afinal, como alguém pode carregar a identidade de Cristo sem antes desenvolver uma vida de devoção com Ele? Existe uma grande diferença entre saber sobre Cristo e realmente andar com Cristo. Muitas pessoas conseguem falar sobre Jesus, citar versículos, explicar histórias bíblicas e até ensinar outras pessoas, mas isso não significa necessariamente que possuem intimidade com Ele. Os fariseus dos dias de Jesus conheciam profundamente as Escrituras, dedicavam suas vidas ao estudo da lei e eram vistos como referências espirituais pelo povo. Porém, não reconheceram o próprio Messias quando ele esteve diante deles. Isso nos mostra que conhecimento sem relacionamento produz informação, mas não transformação. É possível encher a mente de conteúdo cristão, consumir pregações diariamente, ouvir louvores e participar de todas as programações da igreja, enquanto o coração permanece distante da presença de Deus. A identidade em Cristo não é construída apenas pelo que sabemos sobre Ele, mas pelo quanto convivemos com Ele. Afinal, ninguém se torna parecido com alguém apenas lendo sobre essa pessoa. A semelhança surge através da convivência constante e da intimidade verdadeira. Andar com Cristo significa muito mais do que frequentar uma igreja ou carregar o título de cristão. Significa permitir que sua presença influencie nossos pensamentos, decisões, valores e comportamentos diariamente. Quando caminhamos com alguém por muito tempo, começamos a conhecer seus gostos, seus princípios e sua forma de enxergar o mundo. Da mesma forma, quando desenvolvemos uma vida de devoção, oração e meditação na palavra, começamos a conhecer o coração de Deus de maneira cada vez mais profunda. Aos poucos, nossos desejos vão sendo alinhados aos desejos dele. Nossos pecados passam a nos incomodar e aquilo que antes alimentava nossa carne perde o brilho diante da glória de Cristo. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas é resultado de uma caminhada constante na presença de Deus. A verdadeira devoção não apenas nos aproxima de Cristo. Ela transforma nossa mente, molda nosso caráter e nos torna cada vez mais semelhantes a Ele. Por isso, não basta admirar Jesus à distância. Muitas pessoas gostam da ideia de Cristo, gostam dos seus ensinamentos, das suas promessas e dos benefícios da fé, mas nunca desenvolveram uma caminhada profunda, consistente com Ele. Querem as bênçãos do relacionamento sem assumir o compromisso da comunhão. No entanto, a identidade cristã nasce da convivência, não da observação. Os discípulos impactaram o mundo não porque sabiam algumas informações sobre Jesus, mas porque passaram anos ouvindo sua voz, observando suas atitudes e vivendo ao seu lado. Em Atos capítulo 4, versículo 13, as autoridades ficaram admiradas ao perceber a ousadia daqueles homens simples e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa deveria ser também a marca da nossa vida. Mais do que conhecer fatos sobre Cristo, devemos viver de tal maneira que as pessoas percebam, através das nossas atitudes, palavras, escolhas e reações, que temos caminhado com Ele todos os dias e que sua vida está sendo formada dentro de nós. Um dos maiores perigos da vida cristã é tentar viver uma identidade que nunca foi construída na presença de Deus. Vivemos em uma geração que valoriza muito a aparência espiritual, mas nem sempre a realidade espiritual.
É possível aprender a linguagem do Evangelho, reproduzir comportamentos cristãos e até ser admirado por outras pessoas na igreja, sem possuir uma vida profunda de comunhão com Cristo. O problema é que uma identidade baseada apenas na aparência não se sustenta por muito tempo. Quando chegam as tentações, as lutas, as perseguições ou os momentos de fraqueza, aquilo que não foi firmado na presença de Deus começa a desmoronar. Muitos querem parecer espirituais diante das pessoas, mas poucos estão dispostos a gastar tempo no secreto, onde Deus trabalha o coração longe dos aplausos e da aprovação humana. A verdade é que a identidade em Cristo não pode ser imitada, ela precisa ser gerada. Não é algo que adquirimos por observação, comparação ou esforço humano, mas algo que nasce do relacionamento com Jesus. Quando tentamos viver uma identidade que não foi construída na presença de Deus, acabamos nos tornando atores espirituais, sustentando uma imagem que não corresponde à nossa realidade interior. Por fora, podemos parecer fortes, maduros e cheios de fé, mas por dentro continuamos lutando contra os mesmos pecados, medos e inseguranças. Isso acontece porque somente a presença de Deus tem poder para transformar o interior do homem. A comunhão com Cristo não muda apenas o comportamento, ela muda a natureza, as motivações e os desejos mais profundos do coração. Por isso, antes de nos preocuparmos em demonstrar uma identidade cristã, devemos nos preocupar em permanecer aos pés de Cristo. Foi no secreto que homens e mulheres de Deus foram transformados ao longo da história bíblica. Foi na presença de Deus que Moisés teve seu caráter moldado, que Davi fortaleceu sua confiança e que os discípulos aprenderam a viver como representantes de Cristo. A verdadeira identidade não é produzida pela força de vontade, mas pela convivência com Jesus. Quanto mais permanecemos nele, mais sua vida é refletida através de nós. E quando a identidade é construída na presença de Deus, ela deixa de ser uma máscara que usamos diante das pessoas e se torna uma realidade que carregamos em qualquer lugar, mesmo quando ninguém está olhando. A devoção revela quem Deus é e ao mesmo tempo revela quem nós somos. Enquanto muitos enxergam a devoção apenas como uma obrigação religiosa ou uma disciplina espiritual, ela é na verdade um encontro constante entre o Criador e a sua criação. Quando nos aproximamos de Deus por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com o Espírito Santo, começamos a conhecer mais profundamente seu caráter, sua santidade, seu amor, sua justiça e sua misericórdia. Quanto mais contemplamos quem Deus é, mais percebemos o quanto dependemos dele. A presença de Deus funciona como um espelho espiritual. Ela nos mostra não apenas a grandeza do Senhor, mas também as áreas do nosso coração que ainda precisam ser transformadas. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías, que ao contemplar a glória de Deus declarou: "Ai de mim, pois estou perdido", que está escrito no capítulo 6, versículo 5 do livro de Isaías. Antes de compreender sua missão, ele precisou enxergar quem Deus era e quem ele realmente era diante dele. É justamente por isso que a identidade em Cristo não pode ser construída longe da comunhão com Deus. Sem relacionamento, tudo o que sabemos sobre nossa identidade corre o risco de permanecer apenas no campo da teoria. Podemos decorar versículos que dizem que somos filhos de Deus, nova criação, herdeiros das promessas e amados pelo Pai, mas essas verdades só se tornam realidade prática quando são experimentadas na presença dele. Muitas pessoas conhecem essas declarações biblicamente, mas continuam vivendo dominadas pela culpa, pela insegurança, pelo medo e pela condenação porque nunca permitiram que Deus confirmasse essas verdades em seus corações através da intimidade com ele. A devoção transforma doutrinas em experiências e informações em convicções profundas. Sem comunhão, a identidade cristã se torna apenas um conceito bonito, mas sem força para produzir transformação. Porém, quando passamos tempo com Deus regularmente, as verdades da palavra deixam de ser apenas algo que lemos e passam a ser algo que vivemos. É na presença de Deus que aprendemos a enxergar a nós mesmos pela perspectiva do Pai e não pelas mentiras do mundo, do pecado ou das nossas emoções. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos nossa posição como filhos. E quanto mais entendemos nossa posição como filhos, mais desejamos permanecer perto do Pai. Por isso a devoção não é apenas uma prática da vida cristã, mas o ambiente onde Deus revela sua identidade a nós e consolida em nosso coração a identidade que recebemos em Cristo.
Um dos motivos pelos quais tantos cristãos vivem confusos, inseguros e espiritualmente enfraquecidos é a falta de uma vida constante de devoção. O cristão sem devoção frequentemente enfrenta uma crise de identidade espiritual, porque tenta sustentar sua fé sem permanecer conectado à fonte que a fortalece. Quando nos afastamos da presença de Deus, começamos a esquecer quem somos em Cristo e passamos a ser influenciados pelas circunstâncias, pelas opiniões das pessoas e pelas mentiras que o inimigo tenta plantar em nossa mente. Em vez de viver como filhos amados de Deus, muitos passam a viver como órfãos espirituais, buscando aceitação, aprovação e segurança em lugares onde nunca poderão encontrá-las. A ausência de comunhão enfraquece nossa percepção da verdade e abre espaço para dúvida sobre nossa identidade, propósito e valor diante de Deus. Além disso, a devoção nos ensina algo que é indispensável para a vida cristã: a dependência de Deus. Nossa natureza humana gosta de confiar em suas próprias capacidades, controlar situações e acreditar que consegue vencer as batalhas espirituais sozinha. Porém, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais percebemos nossas limitações e nossa necessidade constante de sua graça. A oração, a leitura da palavra e os momentos de intimidade com Deus nos lembram diariamente que não somos autossuficientes. A verdadeira maturidade espiritual não é marcada por alguém que acha que precisa menos de Deus, mas por alguém que entende que depende dele em absolutamente tudo. A devoção quebra o orgulho do coração e nos conduz a uma confiança cada vez maior no Pai. Por isso, existe uma ligação direta entre identidade e dependência. Quanto menos buscamos a Deus, mais vulneráveis nos tornamos às crises espirituais e às falsas percepções sobre quem somos. Mas quanto mais permanecemos em sua presença, mais nossa identidade é fortalecida e mais aprendemos a descansar nele. O cristão que desenvolve uma vida de devoção constante não encontra sua segurança em seus sentimentos, em suas conquistas ou em sua própria força, mas naquilo que Deus diz a seu respeito. É na comunhão diária que aprendemos a viver como filhos e não como órfãos, como dependentes da graça e não da autoconfiança. E quando compreendemos nossa total dependência de Deus, deixamos de lutar para construir uma identidade própria e passamos a descansar na identidade que Cristo já conquistou para nós. E uma das maiores batalhas que todo cristão enfrenta acontece na mente. Diariamente somos bombardeados por mentiras que tentam nos afastar de Deus e nos fazer duvidar daquilo que Ele diz a nosso respeito. O inimigo sabe que uma pessoa que conhece sua identidade em Cristo se torna mais firme, mais resistente às tentações e mais confiante nas promessas de Deus. Por isso ele trabalha constantemente para semear pensamentos de culpa, condenação, medo, rejeição e incapacidade. É nesse contexto que a devoção se torna indispensável. Quando passamos tempo na presença de Deus e mergulhamos em sua palavra, nossa mente é renovada pela verdade. As mentiras perdem força porque são confrontadas pela voz de Deus. A devoção diária funciona como um lembrete constante de quem Deus é, do que Cristo fez por nós e de quem nos tornamos através da obra da cruz. Ao mesmo tempo, quanto mais conhecemos Cristo, mais nos parecemos com Cristo. Essa transformação não acontece apenas pelo esforço humano ou pela disciplina pessoal, mas pelo resultado natural de uma convivência profunda com Ele. Assim como alguém começa a refletir características das pessoas com quem convive diariamente, o cristão começa a refletir o caráter de Jesus quando permanece em sua presença. Seus pensamentos começam a mudar, suas prioridades são reorganizadas, seus desejos passam por um processo de santificação e sua forma de enxergar a vida se torna cada vez mais alinhada à vontade de Deus. A presença de Cristo não apenas inflama nossa mente, ela molda nosso coração. Quanto mais contemplamos sua santidade, mais desejamos viver em santidade. Quanto mais contemplamos seu amor, mais aprendemos a amar. Quanto mais contemplamos sua humildade, mais nosso orgulho é confrontado. Por isso, a devoção não é apenas um hábito espiritual, mas uma ferramenta poderosa de transformação. Ela combate as mentiras do inimigo e fortalece a verdade de Deus dentro de nós. É no relacionamento diário com Cristo que aprendemos a rejeitar as falsas identidades que o mundo tenta nos impor e abraçamos aquilo que Deus declara sobre nós. E enquanto permanecemos nessa comunhão, algo extraordinário acontece. Deixamos de apenas admirar Jesus e começamos a refletir Jesus.
Nossa identidade deixa de ser baseada em sentimentos passageiros ou circunstâncias temporárias e passa a ser fundamentada na verdade eterna da palavra. Quanto mais próximos estamos de Cristo, menos espaço existe para as mentiras, e quanto mais contemplamos sua glória, mais sua imagem é formada em nós. Diante de tudo isso, fica evidente que a identidade em Cristo não é algo que simplesmente declaramos possuir, mas algo que é formado em nós através de um relacionamento profundo e constante com Jesus. Não existe uma verdadeira semelhança sem convivência, nem transformação sem comunhão. A devoção não é um requisito para que Deus nos ame, mas é o caminho pelo qual aprendemos a conhecer esse amor e permitir que Ele transforme nossa vida. Quanto mais permanecemos na presença de Cristo, mais nossa velha natureza perde espaço e mais sua vida se manifesta em nós. Talvez a pergunta não seja apenas se você conhece sua identidade em Cristo, mas se você tem cultivado o relacionamento que produz essa identidade. Afinal, é impossível refletir alguém que não contemplamos. A identidade de filho é fortalecida no secreto, a fé amadurece na comunhão e o caráter de Cristo é formado naqueles que escolhem permanecer nele todos os dias. Como Cristo declarou em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A verdadeira identidade cristã não nasce do esforço humano, mas da permanência em Cristo. Portanto, antes de buscar títulos, reconhecimento espiritual ou aparência de maturidade, busquem a presença de Deus. Antes de tentar aparecer com Cristo diante das pessoas, aprenda a estar com Cristo quando ninguém está olhando. Porque é no lugar secreto que Deus molda filhos, transforma corações e constrói identidades inabaláveis. E quanto mais perto você estiver de Jesus, menos precisará se esforçar para mostrar quem é, pois sua vida naturalmente revelará a todos que você esteve com Ele. E como menção, eu queria agradecer ao meu amigo Vinícius, que me ajudou com o tema desse vídeo e me recomendou trazer essa pregação aqui pra vocês. Então, Vinícius, se você estiver assistindo, irmão, muito obrigado de coração. Então é isso, meus irmãos, essa é a palavra que eu quis trazer pra vocês. Se você gostou da pregação de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe pra alguém que precisa ouvir mais da palavra de Deus e refletir sobre tais temas. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.